Meus irmãos, abram suas Bíblias na carta de Tiago. Nós vamos ouvir a palavra e em seguida nós passaremos para o momento da ceia. Carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 9. Nós vamos ler hoje do verso 9 ao verso 11. A palavra do Senhor diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E mais uma vez agora nós nos colocamos diante da Tua palavra, diante da palavra que será exposta aos nossos corações aqui essa manhã, Senhor. Senhor, usa quem vai falar, mas usa também quem vai ouvir. Abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos e os nossos olhos. Que possamos nos entregar nesse momento à exposição da Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a seção do texto de Tiago que eu quero expor para vocês aqui hoje traz em si uma pergunta que já foi previamente mencionada pelo João Pedro aqui na abertura, sobre onde está a nossa esperança, sobre onde a nossa esperança é devidamente depositada. Para que a gente entenda que os versos 9 a 11 de Tiago, eu preciso voltar um pouquinho com você no contexto. Nós vimos aqui nos domingos anteriores, que Tiago, servo de Deus e servo de Jesus Cristo, está escrevendo essa epístola, essa carta, às 12 tribos que se encontram dispersas, ou seja, as 12 tribos de Jerusalém que foram perseguidas pelo governo romano. Por causa dessa perseguição, esses irmãos cristãos que viviam em Jerusalém, agora estão dispersos para vários lugares. E um dos grandes pontos, um dos grandes problemas que a dispersão trouxe foi que muitos desses irmãos deixaram de ter o seu próprio sustento e passaram a viver em condições de pobreza. Passaram a viver em condições que trazia a eles não segurança em si mesmos. Por estarem sendo perseguidos, esses irmãos passam a não ter mais boa provisão para si. E nós sabemos que talvez um dos maiores desafios das provações, e esse é o tema central aqui, pelo menos do capítulo 1 de Tiago, é falar de provações. E um dos grandes desafios desse tema central de provações aqui em Tiago capítulo 1 é saber lidar com a falta daquilo que é necessário para nós. Nós passamos e vimos isso no domingo passado, sobre a atitude que devemos ter diante das provações, ou seja, devemos nos alegrar quando estamos sendo provados, devemos buscar ao Senhor, buscar sabedoria de Deus, pedir sabedoria a Deus quando somos provados. Mas agora, Tiago
vai colocar diante de nós algo que a provação faz. Ela nivela tanto aqueles que têm muitas coisas, quanto aqueles que também não têm. Nós temos uma ilusão como seres humanos, que se formos ricos, que se tivermos dinheiro, que se tivermos muitos bens, nós não teremos problemas, que tudo para nós vai se resolver. Quantos de nós aqui, talvez, nunca sonhou, nunca imaginou, nunca pensou em acordar numa bela segunda-feira de manhã e dizer assim, que bom, hoje eu não preciso ir trabalhar. Olhar para o aplicativo do seu banco e ver lá 6 dígitos e pensar assim, meu Deus, eu não preciso fazer mais nada para suprir as minhas necessidades. Eu tenho abundância de tudo. Tudo que eu preciso eu tenho nas minhas mãos. Tudo que eu preciso o dinheiro pode me dar. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já sonhou com isso, porque eu também já. De acordar e pensar assim, não importa quantos boletos vão aparecer no dia de hoje, quantas contas vão vir, eu tenho dinheiro em abundância para quitar todos eles. Não importa se eu ficar doente, não importa se eu passar por algum tipo de problema, na minha conta tem dinheiro suficiente para resolver todos eles. Isso é uma mera ilusão da nossa mente. Nós nos iludimos achando que os recursos financeiros, ou seja, que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. Nós nos acostumamos com uma sociedade que briga dia após dia para ser mais rica que o outro, para ter mais posses do que o outro. Só que Tiago vai nos chamar a atenção aqui para 2 palavras que eu quero que você guarde bem na sua memória. Ser e ter. Existe uma diferença gritante entre aqueles que se preocupam só em ter alguma coisa, para aqueles que se preocupam em ser alguma coisa. A ilusão das riquezas nos traz a ideia de que quanto mais nós temos, melhor nós somos. Mas o Evangelho nos mostra que quanto mais nós somos, mais nós temos, de Deus principalmente. Diante aqui desse contexto, Tiago escrevendo para esses irmãos que estão na dispersão, que estão sendo perseguidos, ele vai dizer, verso 9, o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Veja o paralelo, meus irmãos, que Tiago vai fazer aqui entre a condição de 2 pessoas, do pobre e do rico. Ao pobre, ao irmão pobre, ele chama a atenção para que esse irmão se glorie na sua dignidade, se glorie na sua exultação, na sua exaltação, e parece um paradoxo. Como olhar para uma pessoa de origem humilde, como olhar para uma pessoa que não tem tantos recursos e dizer para ela se gloriar na sua dignidade? A visão aqui do mundo em relação a esses irmãos é que eles não tinham dignidade nenhuma. Afinal de contas, eles estão passando necessidades. Afinal de contas, eles estão passando por provações severas de recursos financeiros. São irmãos que estão longe das suas casas e que agora precisam de ajuda de outros irmãos para sobreviver. Não são pessoas que podem chegar no supermercado, pegar um carrinho grande, encher de compras e passar ali no caixa sem perguntar quanto foi. Não são pessoas que podem chegar num shopping, entrar numa loja, escolherem a roupa mais bonita
e pagarem ali no débito sem perguntar quanto é. É o sonho da Cristiane. Não, são irmãos que estão padecendo necessidade, são irmãos que não sabem o que vão comer naquele dia, são irmãos que não sabem como vão viver o dia de amanhã. E meus irmãos, um dos maiores desafios para nós é a incerteza do amanhã. É acordar a cada dia e pensar, como é que vai ser o meu dia hoje? Como será o meu amanhã? A ansiedade bate tanto às nossas portas por conta dessa preocupação, por conta dessa pergunta que nós fazemos para nós mesmos: como é que vai ser o meu amanhã? Nós muitas vezes nos asseguramos, nos ancoramos na confiança daquilo que o nosso salário pode nos dar, daquilo quanto nós ganhamos, daquilo que o emprego nos garante. E pensamos, bom, estamos bem empregados, estamos recebendo um bom salário, estamos numa boa empresa, ou fizemos um concurso, estamos trabalhando agora como concursados, temos uma estabilidade profissional, e muitas vezes o nosso coração se apega nessas coisas, se apega em tudo isso, e faz com que cada um de nós viva essa ilusão. Bom, eu juntei bastante dinheiro, eu trabalhei por muitos anos, e agora eu montei para mim uma carteira de investimentos, investi todo o meu dinheiro nessa carteira, e ela me rende dividendos todos os meses que me garantem uma boa aposentadoria, que me garantem uma boa vida. E eu, afinal de contas, não preciso mais me preocupar com o meu ganho, porque está tudo lá vindo dos meus dividendos. Que bom seria esse cenário para cada um de nós. Mas o grande ponto que Tiago vai chamar a nossa atenção aqui, usando essas duas figuras, do irmão pobre e do rico, e ambos se gloriando, a palavra original aqui é se tornando-se orgulhoso mesmo. O pobre se tornando orgulhoso da sua dignidade e o rico tendo que se orgulhar da sua insignificância. Mas o grande ponto aqui, meus irmãos, é essa outra palavrinha que eu quero que você memorize: ilusão. Primeiro, nós temos que desmontar no nosso coração a ilusão de que ter é melhor do que ser. Nós temos que vencer a ilusão de que aquilo que acumulamos, e não tem problema nenhum você trabalhar, não tem problema nenhum você ter os seus bens, não tem problema nenhum você acumular para a sua vida. O problema é se o seu coração está preso nisso. Ah, pastor, então eu não posso juntar um dinheiro, eu não posso ter minha casa própria, eu não posso ter meu carro, eu não posso ter minha segurança. Não, não é isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Vamos fazer isso, vamos ser prudentes, vamos trabalhar, vamos ter os nossos recursos, vamos construir as nossas coisas, vamos realizar os nossos sonhos, não tem problema nenhum. O problema é se o seu coração está preso a isso. Se o seu coração tornou essa busca, essa ilusão, um ídolo para você. Tiago vai dizer que o irmão pobre precisa se gloriar na sua dignidade. E como eu disse, não havia neles dignidade. Aos olhos do mundo, eles eram indignos, afinal de contas, eles eram pobres. Eles não tinham recursos. Mas a ótica de Tiago, a visão de Tiago, é a visão celestial. E qual é a dignidade desses irmãos pobres aqui? É onde a sua confiança está depositada. Os pobres aqui são aqueles que, por não terem nada, por passarem por grandes provações e grandes necessidades, colocam toda a sua confiança e a sua dependência em Deus. Pelo contrário, Tiago vai dizer: e o rico glorie-se na sua insignificância. Então,
pela cosmovisão bíblica, pela ótica divina, existem apenas dois caminhos para colocarmos as nossas confianças. Ou em Deus, ou em nós mesmos. E o grande ponto que nos chama a atenção é que a maioria das pessoas que são ricas, que têm muitas posses, perdem a sensibilidade de depender de Deus, de confiar em Deus. Muitos daqueles que são ricos olham para si, para suas posses, para aquilo que têm e passam sempre a confiar naquilo como objeto que vai resolver os seus problemas. Eu li uma reportagem essa semana, ao preparar essa pregação, de um bilionário do Vale do Silício. Ele foi ser entrevistado por uma jornalista norte-americana na bela mansão que ele mora, e ele é um dos homens mais ricos do Vale do Silício, de uma empresa de tecnologia. E ao ser perguntado, e ele é jovem, ele não é velho, ele é um jovem, e ao ser perguntado, aquele homem, o que lhe faltava, ele disse que lhe faltava nada, que ele tinha tudo que ele precisava e que ele tinha conquistado tudo que ele queria antes dos 30 anos. Mas a jornalista então diz para ele, mas você não sente falta de nada? Tendo tudo, você não sente falta de nada? E ele baixou um pouco a cabeça e respondeu, eu sinto falta de uma coisa. Eu não tenho mais amigos. Tudo que eu conquistei me tirou os amigos. E eu daria tudo que eu tenho para ter de volta os meus amigos. A entrevista tomou um tom constrangedor, porque parecia uma fala de alguém que na visão dos negócios ali estava perdendo. Como assim? Mas talvez aquela pergunta entrou dentro do coração daquele homem. E ele pensou que uma amizade valia muito mais do que tudo que ele tinha. Voltando para a palavra que eu pedi para você memorizar, ilusão. Ilusão. Quanto mais os nossos olhos, irmãos, estão focados em coisas terrenas, mais iludidos nós somos. Quanto mais os nossos olhos estão apontados por questões que só estão aqui na esfera terrena, mais iludidos nós somos. E Tiago vai deixar isso muito claro ao falar do rico olhando para aquilo que ele tem, confiando em si mesmo e deixando de confiar em Deus. Veja como continua o verso 10. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca. E a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Talvez você esteja se perguntando agora, Pastor Eduardo, então é pecado ser rico? Não. Pastor Eduardo, então é errado eu trabalhar, eu estudar, eu me esforçar para eu alcançar posições melhores na empresa que eu trabalho, para eu alcançar posições melhores no meu negócio? Não, nada disso é errado. O que é errado é onde você está colocando a sua dependência. Resumo, ou ela está em Deus, ou ela está em você mesmo. O grande ponto desse texto aqui é sobre onde está a nossa dependência, e Tiago vai nos mostrar, parece que eu estou tão karatê com essa bichinha aqui. E Tiago vai nos demonstrar que aquele que coloca a sua dependência em si mesmo, na sua força, na sua própria inteligência, naquilo que ele pode conquistar, vai viver a ilusão do tempo, da
transitoriedade da vida. Quando ele vai usar essa expressão, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta no seu ardente calor e seca essa erva. E a sua flor cai e desaparece a sua formosura. Assim também murchará o rico em seus caminhos. Veja, meus irmãos, quando nós nos iludimos com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, ao invés de olharmos para aquilo que somos, e principalmente por aquilo que somos em Deus, a vida que é transitória para todos nós, a vida que tem um começo, um meio e um fim para todos nós, por mais que nós tenhamos condições de repente, lutar para ampliar a nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que hoje utilizam medicamentos para viverem mais tempo. Tem pessoas hoje que utilizam recursos, né, de estética, recursos medicamentosos para poder viver mais tempo. Mesmo assim, nós sabemos que o nascer e o morrer estão apenas nas mãos de Deus. É Ele que sabe. É Ele que soube o dia que nós nasceríamos. E Ele que sabe o dia que nós partiremos. Nós podemos fazer de tudo. Nós podemos fazer todas as coisas. E por favor, não me entenda mal, cuide da sua saúde, sim. Cuide o quanto você puder. Invista sim na sua saúde, no seu bem-estar, para que você tenha uma vida boa, uma vida saudável. Mas não pense que o ato de você fazer isso vai mudar o fim que já está determinado por Deus. Não vamos nos iludir, irmãos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós atraímos, com aquilo que nós conquistamos diante da realidade, daquilo que nós somos. Onde é que está colocada a sua confiança? Você tem confiado num Deus que pode prover para você todas as coisas? Ou você tem confiado simplesmente na força do seu braço? Quantas vezes nós trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos e não vemos o fruto do nosso trabalho? Parece que a gente trabalha e nada está acontecendo. Já perceberam isso às vezes? Parece que às vezes a gente trabalha e a gente não está conquistando nada. É porque a nossa mente e o nosso coração estão apoiados na ilusão de que quanto mais a gente fizer, mais a gente vai ter. Só que eu quero chamar a sua atenção para quanto mais você for em Deus, mais sim você terá nele. Tiago nos desafia aqui, olhando para essas duas figuras, o pobre e o rico, chamando a cada um deles para se gloriar, um na sua dignidade, porque confia em Deus, porque depende de Deus, porque se lança aos pés do Senhor independente de tudo, e o outro na sua insignificância, porque confia em si mesmo, porque olha apenas para aquilo que pode fazer. Já ouviram aquela expressão muito comum daqueles que são muito ricos, que têm muitos poderes, que dizem assim: você sabe com quem está falando? Já viram? Aquelas pessoas que, por terem determinada posição, muitas vezes numa empresa, ou por terem determinados recursos, julgam-se melhores do que os outros. E dizem assim: ei, eu tenho direito a ter benefícios e privilégios, porque afinal de contas eu sou o presidente, eu sou o diretor, eu sou o gerente, eu sou o manda-chuva, eu posso. E eu me lembro de um vídeo do Mário Sérgio Cortella explicando isso.
e dizendo assim, ele vai explicar que o rapaz chegou e usou essa expressão, e ele falou assim, bom, mas você sabe quem é você? Você é só um ser entre 7 bilhões. Não sei se vocês já viram esse videozinho. Você é só um ser entre 7 bilhões, numa galáxia de não sei quantos bilhões de tanto, que não sei o que. Ele vai explicando ao ponto que o cara vai chegar no final e fala, meu Deus, eu não sou nada. Meus irmãos, algumas aplicações para nós aqui diante desse texto. A primeira, independente do que você tenha, nunca permita que a sua confiança em Deus seja menor, porque você tem coisas boas. Aprenda a confiar em Deus, independente daquilo que você conquiste na vida. Pode conquistar tudo sim, pode trabalhar, pode correr atrás, pode ser pessoa boa, a gente nasceu para isso. Mas nunca se esqueça que a sua confiança precisa estar plenamente em Deus. Segunda aplicação para nós. Entenda que o tempo vai passar para cada um de nós. Ele vai chegar para cada um de nós. E entenda que saber lidar com esse tempo e saber viver esse tempo da melhor maneira é construir relacionamentos, ao invés de construir posses. Entenda que essa transitoriedade da vida nos chama a atenção para que a gente construa relacionamentos e não só posses. Lembrando da entrevista do bilionário do Vale do Silício, ele estava dentro de uma grande mansão, uma grande empresa, e ele tinha de tudo, mas ele tinha perdido os seus relacionamentos. Lembre-se de uma coisa, nós não estamos aqui para disputar espaço com ninguém. Nós não estamos aqui para disputar lugar com ninguém. Nós somos cristãos. Cristãos foram chamados para ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. Então, talvez no ambiente que você está, muitas vezes a gente tem a tendência de disputar espaços. Eu quero ser melhor, eu quero ser o melhor profissional, eu quero ser a melhor pessoa, eu quero ser a pessoa mais adequada aqui nesse lugar. Não tem problema. Às vezes você trabalha com metas, você tem que cumpri-las, você tem que correr atrás delas mesmo, não tem jeito. Não é? Mas não permita que o seu coração coloque isso na frente da dependência que você tem que ter de Deus. Amém? 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 Que eu e você possamos nessa manhã compreender que nós podemos sim nos orgulhar numa coisa, na nossa dependência do Senhor. Amém. E não na dependência de quem nós somos. Tiago usa a palavra aqui para o rico que olha só para aquilo que tem. Ele vai usar a palavra insignificância. Algo insignificante é algo que não tem valor. E ele vai dizer assim, se você está dependendo só de você, só daquilo que você está buscando com suas próprias mãos, diante de Deus, isso não passa de algo insignificante. Mas, se você está se gloriando na dependência que você tem de Deus, isso é um ato de dignidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Que possamos compreender, mais uma vez, que o nosso coração se desperte a cada dia a entender que a nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças a Ti mais uma vez. Nós bendizemos ao Senhor e nos colocamos diante de Ti, Senhor, para pedir, ó Deus, perdão pelas nossas ilusões, pelas ilusões que acometem o nosso coração, por muitas vezes deixarmos de olhar para Ti e olharmos simplesmente para aquilo que podemos fazer. Que muito mais do que ter, Senhor, nós podemos ser algo no Senhor. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.